Olá pessoal, nesta videoaula falaremos um pouco sobre o movimento estudantil na época da ditadura militar. Mas para entendermos melhor sobre esse assunto, introduziremos como se deu o período militar no Brasil. Com o golpe de 31 de março de 64, teve início no Brasil o período da ditadura militar, sendo deposto o então presidente João Goulart e sendo instalada a ditadura com o governo de Castelo Branco. No entanto, esse acontecimento derivou de grande preparação política e várias negociações dos militares com a sociedade civil. Com a instalação do regime militar, a redefinição do funcionamento institucional do Estado brasileiro se iniciou com os atos institucionais. Dentre os vários atos institucionais criados, podemos destacar os 5 primeiros, que determinavam principalmente a centralização de poder na mão dos militares, o bipartidarismo, a cassação de mandatos eleitorais, censura e grande repressão dos movimentos sociais. Antes da ditadura, os movimentos sociais já buscavam melhorias em vários âmbitos, dentre eles sociais, econômicos, educacionais, entre outros. Já o movimento estudantil se fortalecia cada vez mais, sendo representado por várias organizações estudantis, como os DCEs, Diretórios Centrais Estudantis, a UES, Uniões Estaduais dos Estudantes, e a UNE, União Nacional dos Estudantes. Em 1960, o número de estudantes da universidade cresciam cada vez mais e com isso vieram as correntes ideológicas de luta pela igualdade e melhorias na educação. Na época da ditadura militar, diversas foram as maneiras usadas pelos estudantes para marcar sua oposição ao regime, sendo que a UNE foi uma das principais organizações que lutaram contra o regime. Dito isso, as organizações estudantis foram consideradas ameaças ao governo, e com isso foi criada a Lei Súplice de Lacerda, que colocou na ilegalidade a UNE e outras organizações. Uma maneira de repressão à UNE e aos estudantes foi o incêndio de sua sede em 1964. Mesmo tornando as organizações ilegais e as extinguindo, elas continuaram atuando de forma secreta e a luta pela democracia, melhores na educação e outros setores continuaram. O movimento teve seu ápice em 1968, quando, em meio a um protesto, um jovem estudante chamado Edson Luiz foi morto por militares. Esse acontecimento gerou uma grande comoção, que levou a uma grande mobilização e a várias lutas contra a violência e repressão, realizando uma das passeatas mais importantes da história, conhecido como a Passeata dos 100 Mil. A seguir, veja o vídeo sobre a Passeata dos 100 Mil. Um estudante foi assassinado. Poderia ser o seu filho. Os velhos no poder, os jovens no caixão. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, para estrofe, pro refrão, pro palavrão. Após essas manifestações, que tinham o apoio de diversos setores da sociedade e o apoio da mídia, o governo militar, com a intenção de reprimir as lutas e protestos, como dito anteriormente, criou o Ato Institucional de número 5, o AI-5, que impôs uma severa censura em músicas e mídias, além de ser uma grande forma de repressão, proibir manifestações que fossem contra o governo, utilizando a violência como modo de punir aqueles que o desrespeitassem. Com a crescente repressão, vários estudantes foram para formas mais radicais de lutas contra o governo, participando de forças armadas. Mesmo com as lutas, tanto radicais quanto pacíficas, contra a ditadura, o movimento dos estudantes foram perdendo suas forças, pois a repressão imposta pelo governo ficava cada vez mais rígida e violenta. Já em 1974, o governante militar Ernesto Geisel assumiu o governo, começando o processo de redemocratização do Brasil, com a abertura política e o fim do AI-5. Desta forma, o movimento estudantil começou a se recuperar lentamente durante o período final da ditadura. O ápice do processo de recuperação do movimento ocorreu em 1977, marcado por grandes manifestações e passeatas por parte da população pedindo a volta da democracia, o fim da tortura, fim da repressão, entre outros. Pouco a pouco, o movimento foi se recuperando e com isso surgiu organizações como DCEs livres e foram restauradas as UES.
e finalmente em 1979 a UNE foi refundada. Por fim, em 1984 ocorreu uma das manifestações mais importantes do Brasil, conhecida como Campanha das Diretas Já, onde os estudantes e grande parte da população foram para as ruas e participaram ativamente para o fim da ditadura. A seguir, mostraremos um vídeo sobre a Campanha das Diretas Já. São Paulo recebe outra vez José Richa, governador do Paraná, junto com o governador Franco Montoro, governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, governador Montoro e Dona Lucia Montoro, presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar também, Leonel Brizola, governador do Rio. Amanhã o nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vamos falar já com vocês. Diretas Clã do São Paulo! A luta não será fácil, mas a luta é possível e nós temos o coração cheio de esperança de que vamos vencer. Companheiros, na semana passada a gente viu o general Figueiredo na televisão, o maior descanso. O movimento estudantil sempre foi muito importante, pois sempre esteve presente nas várias lutas por mudanças e melhorias em diversos âmbitos sociais e econômicos. No período da ditadura não foi diferente, pois o movimento estudantil foi um dos principais meios de oposição à ditadura, reivindicando melhorias na educação, participação política e entre outros aspectos da sociedade. Através de manifestações e passeatas, os estudantes foram muito importantes para a repercussão da luta, que ganhava cada vez mais apoio e força. E a partir disso, as lutas foram abrangendo várias classes da sociedade. Visto dessa forma, o movimento foi um fator que gerou diversas mudanças positivas, além de gerar acréscimos de participantes nessas lutas pela democracia. De uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flores.
espalhado